A morte de uma criança de 2 anos ainda intriga a região do Xingu. Carlos Rian morreu ao dar entrada no Hospital Municipal em Anapu no dia 1º de dezembro, com vários hematomas pelo corpo, além de ferimentos no rosto e na cabeça. Levado pela madrasta Larissa Rodrigues até o Hospital Municipal em Anapu, o menino já chegou sem vida à unidade de saúde. Ao perceber as condições em que a criança estava, a equipe médica iniciou um atendimento e ligou imediatamente para a Polícia Civil e o Conselho Tutelar. A jovem foi presa preventivamente e o caso está sob sigilo e continua sendo investigado pela polícia em Anapu. A morte do pequeno Carlos Rian, de 2 anos, representa um cenário desolador. Dados divulgados pelo Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania revelam que de janeiro a novembro de 2024, 269.600 denúncias de violência contra crianças e adolescentes foram registradas no Brasil. Uma das principais lacunas do sistema de denúncia a casos de abusos contra as crianças é a falta de integração entre as diferentes instituições. Conselho Tutelar, Polícia, Ministério Público, Judiciário. Eu costumo bater, e falei sobre isso no livro, que em muitas cidades, em muitos estados, não se pode nem falar em rede de proteção à criança. Porque quando se fala em rede de proteção, se subentende que as partes, elas são integradas, conversam bem entre si e agem em conjunto para proteger a criança que está sendo de alguma forma violentada. E na prática, em grande parte dos estados e cidades brasileiras, isso não acontece. Professor e ativista dos direitos humanos, Carlos André lançou o livro Como Agentes Públicos se Desviam e os Impactos nos Direitos das Crianças, onde explora de forma crítica como as falhas e, por vezes, a inércia do sistema judiciário afetam a proteção às crianças. Já virou um clichê dizer isso no Brasil, mas o problema do Brasil não é a falta de leis, é garantir que elas sejam cumpridas. Então a morosidade do judiciário e a falta de preparo dos agentes públicos que têm que tratar com crianças, seus pais e suas mães, acabam prejudicando enormemente o direito que essas crianças têm de serem protegidas. Um exemplo que eu gosto de citar é a Lei do Depoimento Especial, que é de 2017 e até hoje, em 2024, a gente luta para que efetivamente ela seja aplicada e as crianças que precisam de proteção sejam ouvidas. Um levantamento feito pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF, mostrou que casos de violação dos direitos das crianças e dos adolescentes vêm aumentando de forma assustadora em todo o mundo. A cada 4 minutos, em algum lugar no mundo, um menino ou menina morre em decorrência de um ato de violência. Quase 90 milhões de meninos e meninas vivos já sofreram episódios de violência sexual. 650 milhões de meninas e mulheres, 1 de cada 5, vivas, foram vítimas de violência sexual na infância. Destas, mais de 370 milhões, 1 de cada 8, sofreram violação ou agressão sexual. Mais de 70% dos casos registrados no Brasil em que os atos de violência física, psicológica e sexual foram praticados contra as vítimas aconteceram dentro de casa, por pessoas próximas às vítimas ou parentes, pessoas com algum vínculo afetivo com essas crianças, o que mostra um risco ainda maior para a infância no país e a necessidade de uma resposta mais rápida do Poder Judiciário. Outro caso de repercussão na região aconteceu em Altamira no último dia 29 de novembro, quando um bebê de apenas 7 meses deu entrada no hospital municipal com ferimentos graves nas partes íntimas. A polícia foi acionada após a notícia ganhar repercussão e um inquérito foi instaurado. As suspeitas de abuso sexual recaíram sobre o padrasto da criança, que veio a público se defender e afirmar que não vivia mais com a mãe da criança há meses e não tinha relação alguma com o caso. Após passar por uma cirurgia, o menino ficou internado. A sua avó paterna informou que iria entrar com o pedido de guarda. A polícia ainda não concluiu o inquérito sobre o caso. O Estatuto da Criança e do Adolescente é outra ideia brasileira que no papel é maravilhosa, mas que na prática não funciona bem. Eu poderia fazer uma lista gigantesca aqui de pontos onde existem falhas no dia a dia, mas eu vou me concentrar em apenas um: Conselho Tutelar.
Eu defendo que os conselheiros tutelares são figuras muito importantes para garantir a defesa das crianças, até porque eles são mais próximos do cidadão, mais acessíveis e, em geral, são mais empáticos. Porém, a remuneração não é boa, a estrutura de trabalho deles não é boa, falta treinamento para os conselheiros tutelares e, o mais importante de tudo, na prática, o poder do conselho tutelar é muito pequeno, quase nenhum. Casos de violência contra crianças se tornaram rotina no Brasil, mas para representantes da sociedade civil organizada, esses casos não são punidos com rigor, o que mostra, de um lado, a falta de interesse do sistema em fazer valer a lei, e do outro, uma sociedade que se revolta de forma momentânea, mas logo esquece a dor das vítimas.